Hey you guys, how are you doing today? Eu tô muito feliz que a gente tá aqui hoje para conversar sobre Provérbios. Provérbios foi o nosso livro aí do mês passado, o mês de abril e o mês de maio. A gente dividiu aí para conseguir ler esse livro magnífico e grande, cheio de temas muito valiosos pra gente. A gente dividiu em 2 meses, por isso a gente não teve vídeo no mês passado, porque eu fiquei pensando que seria realmente talvez pouco proveitoso analisar um livro pela metade e depois a segunda metade, quando na verdade a gente realmente precisa do todo, porque ele tem um começo marcante, um final muito marcante também, que realmente abrem e fecham toda uma ideia que vai ali no meio do livro, um livro muito amarradinho nos tópicos, em todo o propósito que ele deseja cumprir, como tudo que o Senhor nosso Deus projeta e cria e inspira. Ele é um livro realmente magnífico. Eu achei que seria mais valioso a gente falar sobre ele de uma vez só. Então, por isso, o vídeo de abril, na verdade, a gente deixou para fazer um só, agora no mês de maio, acerca de todo o livro de Provérbios. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco intimidada quando eu pensei em como abordar o livro de Provérbios, o que eu poderia falar, além de ser muito grande, são muitos temas muito valiosos e é extremamente grandioso para a vida do cristão, daquele que decidiu imitar a Cristo e anunciar as boas novas de Cristo. Esse é realmente um livro que a gente chama em inglês de um go-to, ou seja, um daqueles que você realmente precisa passar por ele. E eu olhei para mim e falei assim, eu não tenho a menor condição de abordar um livro dessa profundidade e magnífico desse jeito. Não que os outros não sejam, mas quanto maior e mais instruções e mais detalhes, né? A gente fica meio intimidado como falar a respeito da palavra do Senhor, que tem tantas profundidades e tantos detalhes, mas eu pensei que a melhor forma de abordar o livro de Provérbios seria falando a respeito da experiência que eu tive na leitura desse livro, porque é um livro de conselhos essencialmente. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha experiência com o livro, e o desejo mais sincero do meu coração é que você tenha a sua também. Se você ainda não leu o livro de Provérbios ou não leu com a gente, aproveita os 2 materiais. Tá iniciando um novo mês, são 31 capítulos, dá para fazer um capítulo por dia. Não deixe de permitir que esse livro te constranja a uma melhora de conduta e uma melhora de comportamento, porque é isso que ele faz. Então eu vou falar das minhas experiências, dos meus pontos fortes, assim, no sentido das experiências que eu tive com Provérbios ao longo desses 2 meses, e eu vou abordar dessa forma. Mas antes, só pra gente estruturar o livro, acho que seria bacana a gente entender como que ele é formado, porque ele tem uma estrutura bem definida e uma estrutura muito bacana, porque, na verdade, a gente já começa no capítulo 1 recebendo uma instrução muito poderosa, de que o temor do Senhor é o começo, o princípio de toda a sabedoria. Provérbios faz parte do grupo de livros de sabedoria da Bíblia, e a gente recebe aqui, logo no começo, os indicativos do escritor de Provérbios, de qual o cenário. Então a gente tem aqui muitas das instruções do sábio Salomão para diversas áreas da vida. A gente vai conversar sobre isso, eu tirei instruções para praticamente, ou posso dizer, para todas as áreas da minha vida, para todos os aspectos que eu precisava. E o começo ele já fala sobre isso, ele fala sobre serem os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele fala para que servem esses provérbios, do verso 2 até o 6 do capítulo 1. E aí ele já dá a nossa instrução principal, que é o temor do Senhor, o começo do conhecimento e da aquisição de sabedoria. E aí nesse grupo do capítulo 1 até o 9, ali antes de chegar no 10, a gente tem uma estrutura bem definida de Salomão tentando instruir ou procurando instruir o filho e a todos nós na busca pela sabedoria. E ele personifica a sabedoria, realmente como se a sabedoria, ele nos apresenta a sabedoria como se fosse uma mulher, e uma mulher que está a clamar por aqueles interessados em adquiri-la, uma mulher que está a clamar pelas ruas e pelos becos e pelos montes, e em todos os lugares a sabedoria clama, porque ela sabe da importância de sua aquisição. Ela clama por interessados que venham a adquirir, tenham interesse em adquirir a sabedoria, sabendo que o
começo dela está no temor do Senhor. Eu achei muito legal que ele apresenta num dos livros de sabedoria e um dos livros de aquisição de sabedoria, ele personifica a sabedoria como se uma pessoa fosse. E ao invés de ela estar sendo buscada, essa pessoa, a sabedoria, está clamando para que as pessoas venham até ela. É uma figura muito interessante que realmente qualifica o mundo em que a gente vive, assim, descreve, isso aqui é muito atemporal, descreve exatamente como as coisas funcionam até o dia de hoje. Existem poucos interessados na verdadeira aquisição de sabedoria, que está fundada no temor do Senhor. E a forma como Salomão decidiu apresentar a sabedoria para nós é extremamente instrutiva. A primeira parte do livro é sobre isso, então ele apresenta histórias, ele personifica a sabedoria, ele apresenta a história de um jovem que se distraiu com uma mulher adúltera e o resultado da vida desse jovem. Ele fala sobre as consequências para o nosso bem-estar, para a nossa vida, da aquisição de sabedoria, os benefícios morais, estou aqui passando só para ir lembrando dos tópicos, os benefícios morais da aquisição de sabedoria. Aí ele passa depois no 5 para os avisos que ele dá contra o adultério, avisos contra a loucura, contra os comportamentos inadequados. E a gente chega no capítulo 8, que talvez seja o meu capítulo preferido, um dos meus preferidos, um dos meus preferidos de todo o texto bíblico, de todas as escrituras sagradas, porque é verdadeiramente o chamado da sabedoria, é o título e o subtítulo do capítulo 8. Além dele descrever a própria sabedoria falando e fazendo o convite e demonstrando especificamente o que ela tem a oferecer, fala que a partir do verso 6, que da boca dela saem as verdades, que fala a verdade, os lábios dela detestam o que é impuro, o que é incorreto. Além da gente ter um chamado da própria sabedoria ali personificada, a partir do verso 12 para baixo, para mim está um dos trechos mais bonitos e mais fantásticos do texto bíblico. Eu espero que vocês leiam, porque esse é um capítulo em que a sabedoria fala sobre como ela esteve presente no processo criativo do nosso Deus, quando ele criou todas as coisas, como ela estava presente, e ela vai descrevendo cada detalhe da criação, do processo de criação do mundo. Esse capítulo tem uma relação muito forte lá com Gênesis 1, com o começo de todas as coisas, e ela vai descrevendo de forma muito bonita que ela esteve constantemente ao lado dele, como o Senhor se dedicou a criar e a suportar toda a sabedoria antes de criar todas as outras coisas que existem, e lá esteve ela, o saber, a própria sapiência, assistindo o Criador fazer todas as outras coisas. E isso revela algo a respeito da majestade de Deus que é incrível, é um texto muito bonito. E a gente vê realmente a criação de todo o saber aqui, antes da criação de todas as outras coisas que existem. É muito bonito, porque ela vai descrevendo a partir do verso 30 como ela se sente vendo o nosso Deus fazendo todas essas coisas. E foi um texto muito inspirado, muito belo. Eu espero que vocês leiam, que eu acho que foi o meu capítulo preferido aí de todo o livro. Mas em seguida a gente passa para a segunda sessão, que são os provérbios de Salomão. Aqui os provérbios de Salomão a gente vai assim até o finalzinho do livro, e a estrutura aqui muda de histórias para conselhos específicos. Cada versículo você tem um conselho diferente para cada área da vida, e essa é a parte do livro que eu sugiro que vocês leiam de forma muito pessoal e muito atenta, com um lapisinho na mão. O meu tá todo rabiscado. Com um lapisinho na mão, vocês vão lendo, não deixem de marcar aquilo que realmente vocês acham que vocês precisam melhorar, porque foi assim que eu fiz. Toda vez que ele tocava um assunto que é delicado para mim, que eu preciso de orientação, que eu precisava trabalhar, toda vez que Salomão tocou através desse texto em uma aresta que eu sei que eu preciso aparar, eu ia lá e marcava e circulava. Essa é a minha segunda leitura, foi a minha segunda leitura do livro de Provérbios. Ele já estava marcado da primeira, com as minhas arestas que eu sei que precisam ser aparadas. E aí eu marquei outras novas agora, e o texto bíblico continua nos constrangendo a uma melhora. E assim, o que eu tirei de mais significativo dessa segunda parte aí do livro, certamente foram conselhos para a minha vida profissional, e isso daqui existe no livro de Provérbios, conselhos valiosos para a nossa vida profissional, familiar, dentro da igreja, em todas as comunidades que nós estamos inseridos. Então, para a minha vida profissional, eu tirei muitos conselhos aqui,
Eu tirei para minha vida financeira, tem um trecho muito bacana que o Senhor, inspirando Salomão, ele fala: preste atenção nas formigas. Eu gosto muito dessa parte. Elas não têm comandante, elas não têm dirigente, elas não têm quem as digam para onde ir. Apesar disso, elas estão sempre organizadas, sempre na estação certa, procurando a provisão que elas precisam para a estação que vai ser mais dolorosa. Você vê que elas têm uma organização e um preceito de realmente saber o momento de guardar provisões, saber o momento de usar as provisões que elas têm, uma organização fundada numa sabedoria do próprio divino, que inspira com o conhecimento necessário para cada criatura que ele criou. E a gente está aqui com a própria fonte de sabedoria, com acesso direto, e esses conselhos não podem passar batidos. Eu tirei muito para minha vida financeira. Esse capítulo que fala das formigas fala muito sobre a vida financeira, sobre dinheiro. A gente vê o texto bíblico extremamente atemporal, nos aconselhando em todas as áreas da nossa vida. Então, para minha vida profissional, eu tirei vários conselhos também. Para minha vida de estudos, eu também consegui tirar vários conselhos aqui. Tem uma série de capítulos depois do 15, a partir do 15 mais ou menos, aqui Salomão começa a falar sobre a importância da aquisição de conhecimento para a alma, e eu realmente decidi fundar todo o meu tempo que eu preciso nesses conselhos aqui. Ele fala sobre como um lar é formado pelos quartos e as salas, e esses quartos repletos de aquisição de conhecimento e na busca pela sabedoria. Essa casa vai resguardar tesouros dentro de cada cômodo. Então ele realmente se dedica a falar sobre como a aquisição de conhecimento, o tempo que você tem para o desenvolvimento de estudos, de novas habilidades, que vão ser usadas, obviamente, para a sua vida e para você anunciar aí a obra do Senhor ao redor do mundo. Eu tirei muito isso para a minha vida de estudos também, tirei muitos conselhos para a vida financeira, para a vida profissional. Por fim, para a vida de relacionamentos, tem muito conselho aqui no quesito relacionamento pessoal, você igreja, você pai e mãe, você e a sua família, você e a possibilidade para os que não são casados ainda, ou para os que já são, você e marido e mulher, ou você e o marido que você vai ter e a esposa que você vai ter, que o Senhor há de te dar. Tirei conselhos aqui para toda a minha existência, toda. E por fim, a gente chega no capítulo de fechamento desse livro. Hoje é dia 31 de maio. Durante o mês de maio, na nossa igreja, a gente faz a oração dos jovens todos os dias do mês de maio. E assim, sem nem ter conversado sobre isso, o nosso presidente da mocidade, né, escolheu ser o livro de Provérbios também, o norte, a espinha dorsal da nossa oração do mês de maio. E eu achei muito legal porque a gente já estava aqui na leitura conjunta trabalhando Provérbios desde o mês passado. E hoje, que foi o último dia da oração, algumas horinhas atrás eu estive falando com os jovens sobre o capítulo 31, porque o presidente me deu essa incumbência de falar sobre o 31, o fechamento. E o capítulo 31, ele muda a tônica de todo o livro, mas fecha de forma muito espetacular. É esse livro maravilhoso e repleto de conselhos. E aqui a gente tem uma mãe, aí muda a figura, porque o livro começa com o pai dando conselhos ao filho, e no 31 a gente chega para ver a mãe dando conselhos ao filho, e ela vai descrever o que ela entende que um homem, que é a cabeça de um povo, como ele deve se comportar e como ele deve agir. E na segunda parte do capítulo a gente fecha o livro de Provérbios falando sobre como uma mulher deve se portar e sobre como uma mulher deve agir. Então é magnífico, porque é todo um livro de conselhos e de aquisição e de acréscimo da nossa sabedoria através de conselhos inspirados pelo Senhor, e termina com uma mãe dando conselhos sobre como um filho deve se portar e sobre como uma esposa deve se portar, ou seja, prepara tudo, é um livro que prepara tudo para todos nós. E o meu desejo é só que o Senhor nos ajude a conseguir colocar toda essa riqueza de conselhos em prática nas nossas vidas, nas nossas áreas de atuação. Mas só para a gente fechar a ideia, então, no capítulo 31, que resume absolutamente todo o perfil de conduta que o Senhor quer ver de nós. Essa mulher inspirada, ela fala aqui que são os ditos dela para o rei Lemuel, seu filho.
inspirados realmente nessa mãe que o ensinou. E aí ela começa a dar conselhos a ele. Um desses conselhos é que ele não estivesse muito distraído, nem com mulheres, nem com vinho e nem com bebida forte. Segundo ela, essas coisas são para as pessoas que precisam se distrair demais porque tem uma vida totalmente fora do esperado. Mas o que ela diz aqui é que de um rei se espera que ele fale em benefício daqueles que não têm como falar, que ele anuncie os direitos daqueles que não têm como se defender. E é muito bonito porque, sendo o traço, o perfil da conduta de um homem, você pode pensar não só num rei, mas você pode pensar num pastor, você pode pensar num outro homem do ministério, você pode pensar no marido, que é realmente aquele em representação a todos nós que por vezes precisamos de um representante, precisamos de alguém que fale por nós, que trabalhe em nosso benefício, e nos lembra obviamente do único rei que foi capaz de realmente olhar para miseráveis, pessoas que não tinham condição de se defender ou de vencer as suas próprias iniquidades, e entrar em benefício e em suporte dessas pessoas. Ou seja, é um capítulo que, descrevendo a conduta do homem ideal, descreve a conduta de Cristo. E obviamente que toda a Bíblia anuncia para ele, aqui no fechamento do livro de Provérbios, ele vem para nos lembrar que o único que foi capaz de proceder toda essa conduta impecável foi o Senhor Jesus. E o que ele está fazendo aqui é nos concedendo um livro de aquisição de sabedoria divina para que a gente procure imitá-lo também nas nossas condutas. Então, para os homens fica aqui a sugestão de não se distrair com absolutamente nada. Aqui ela fala de mulheres e bebidas, mas de maneira geral, ela está falando sobre distrações e que a mente do homem precisa estar focada na defesa daqueles que dependem dele. E é muito, muito bonito. Quando ela passa para a parte da esposa, ela descreve a esposa de um jeito muito magnífico, porque ela descreve condutas ativas da que aquela mulher precisa fazer e de como que ela é importante para a família dela, como a atuação dela é essencial para o bom desempenho da família dela dentro das condutas que o Senhor espera de nós. Mas tem duas coisas aqui que eu falei com os jovens hoje que eu gosto muito da ideia, que ele fala sobre como essa mulher que é espelho para todas nós, como ela considera as coisas. Aqui ele fala sobre ela considerar um campo e comprar esse campo, ou seja, a atuação dela é de parar, observar, analisar antes de tomar atitudes. Depois ele fala assim, ela vê que é rentável, ela vê que é produtivo determinada coisa antes de ir lá e atualmente fazer. E o que ele diz aqui basicamente é que essa mulher inspirada pelo Senhor, uma mulher que realmente auxilia no bom desempenho da sua família, ela é uma mulher que considera todas as situações, que vê, que faz análises antes de ativamente falar, antes de ativamente criticar, antes de ativamente reclamar. Essa é uma mulher que considera. O que é considerar? Eu paro, eu analiso criticamente uma situação, eu olho para ela e aí eu decido qual é o melhor caminho a seguir. Depois que eu fiz toda uma análise quieta, sozinha, sem precisar estar falando por aí ou anunciando, enfim, muitas condutas passivas antes de análise, antes de realmente entrar em atuação com alguma coisa. E eu gosto muito desse perfil porque eu acho que é um perfil que realmente reproduz sabedoria divina, a gente ter capacidade de analisar as situações antes de efetivamente entrar, falar, decidir por conta própria. Mas essa mulher tem a capacidade de ver e de considerar antes de decidir qual o melhor caminho a seguir. E aí, partindo disso, ele fala que ela está vestida com força e dignidade, que ela pode sorrir para os dias que hão de vir, porque ela fala com sabedoria e instrução fiel é aquela que sai da sua boca. Mas só pode haver instrução fiel fazendo isso aqui que ele sugere antes, olhar, considerar antes de falar, para que realmente só fidelidade saia das nossas bocas. E ela fala, indo por fim, para fechar a ideia, ele fala que o charme é algo enganoso e a beleza é totalmente efêmera, mas uma mulher que teme ao Senhor é para ser elevada. E assim fecha o livro de Provérbios, que é um livro magnífico de conselhos. Eu espero que você tenha tirado aí muitas coisas para a sua vida, porque eu certamente tirei para mim, efetivamente para todas as áreas, para o meu relacionamento com os meus pais, para o meu relacionamento no fórum, no meu trabalho para o tribunal,
para o meu relacionamento com os meus alunos, para o meu relacionamento com a igreja, para o meu relacionamento com o Senhor, para o meu crescimento pessoal, financeiro, profissional, acadêmico, de ensino, de estudo. Ele realmente eu recebi durante esses meses, eu recebi toda a instrução que eu precisava e o meu desejo é só que o Senhor me auxilie na execução, porque a gente escuta e o Senhor tem aberto a nossa mente para entender o querer dele para as nossas vidas. A gente precisa conseguir executar e também para isso nós precisamos da ajuda dele. Eu espero que esse também tenha sido um livro magnífico para você. Se você ainda não leu, eu deixo a minha sugestão que você o faça. E para eu não me prolongar muito, porque já é um livro denso, já cheio de sugestões e coisas que vocês certamente podem tirar muito proveito, a minha dica de inglês de hoje vai ser muito simples. Eu vou deixar uma sugestão de aplicativo aqui, que é o Bible. Eu uso o Bible da YouVersion. Eu vou deixar os nomes, os links aqui embaixo no celular, mas a minha dica principal é o uso dele no computador, no desktop. O que você consegue fazer? Você consegue ler o texto bíblico, ouvir o áudio e você consegue alterar a velocidade dele. A minha sugestão é que pela estrutura do livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, ele tem uma estrutura de pequenos conselhos e pequenas frases. A minha sugestão é que você pegue e faça algo que eu fiz muito quando eu estava estudando, que é o shadowing. E ouvindo e falando junto, ouvindo e falando junto. Porque são frases curtas e você vai conseguir, além de absorver conselhos valiosíssimos, obviamente você vai conseguir ouvir frases curtas que começam e logo tem um fim, não é aquele texto corrido, muito longo. Então a estrutura de Provérbios é valiosíssima para você treinar e além disso você vai estar memorizando conselhos muito preciosos, então só tem a ganhar com esse treino. Eu vou deixar o link do aplicativo, do site aqui embaixo, porque pelo computador você consegue reduzir a velocidade. Eu estou fazendo isso para estudar francês, que eu comecei recentemente. Então peguei também os trechos, os capítulos, assim, as frases curtas, para poder escutar com a velocidade reduzida, porque eu ainda não tenho nenhuma habilidade no francês. Se esse é o seu caso, no inglês, vai te ajudar a você poder diminuir a velocidade e ouvir aquele narrador lendo aquela frase muito mais lento. E aí você vai conseguir ir repetindo e treinando a sua pronúncia. Essa sugestão com a estrutura de Provérbios é uma sugestão que vai te fazer ir muito longe. A minha pronúncia do inglês, assim, foi alterada de forma muito sensível, muito valiosa depois que eu comecei a treinar essas coisas, fazer shadow e repetir, escutar com muita atenção, repetir. E quando você tem a possibilidade de diminuir a velocidade, você consegue fazer isso mais devagar, ver onde as palavras estão se conectando e vai ser certamente muito precioso para vocês e para o desenvolvimento de vocês no idioma. Tudo que vocês precisam eu vou deixar linkado aqui embaixo. Em breve eu vou anunciar o livro do mês que vem e a gente vai estar lendo aí juntos mais um livro das Escrituras Sagradas. O meu desejo é que você venha comigo, está sendo uma jornada magnífica, de muito aprendizado. Esse livro aqui foi capaz de mudar a minha vida. Eu sempre falo, isso daqui é matéria celestial, foi deixada pelo Senhor para nós e é muito valioso tudo que tem aqui, todas as instruções. Eu espero que você continue comigo e a gente se vê o mês que vem. Um beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus.